Tá, eu acho que não tem uma forma muito fácil de falar isso, mas eu tive um episódio de dissociação no último final de semana, né? Se você não sabe o que é dissociação, e toda vez que eu vou falar essa palavra eu penso em falar desassociação, não sei porquê, mas o correto é dissociação. Enfim, eu tive esse momento de dissociação durante o final de semana, e se você não sabe o que é, a descrição do Google, eu acho que ela é muito boa para isso. Dissociação é um mecanismo de defesa em que a mente se desconecta dos pensamentos, sentimentos ou do corpo para proteger o indivíduo de um trauma ou estresse forte. E assim, tá, eu sei que muitos amigos meus assistem esses vídeos que eu faço aqui, então, de antemão, e logo após falar essa frase, né? Quero pedir pra todos vocês, não se preocuparem, tá tudo bem, eu tô bem, calma, de verdade. Foi só um momento, foi só um final de semana, não tem nada demais. Eu tive esse momento de dissociação durante o final de semana. Foi algo que provavelmente, eu acredito que tenha se desencadeado por um estresse mesmo, assim como bota na própria descrição do Google, né? Que, como eu disse no vídeo anterior, que eu falei sobre ter visitado Morro Azul e tal, eu tenho trabalhado muito, né? E beleza, eu sou grato por estar trabalhando em 2 estúdios, mas por mais que eu trabalhe apenas desenhando personagenzinhos de jogos, são 2 estúdios ao mesmo tempo, são 2 cobranças, e não dá pra fingir que isso não vai afetar minha mente de alguma forma, né? E aí eu fiquei assim durante um final de semana, né? Eu não sei exatamente quando começou, não sei se foi durante sexta de manhã, quinta noite, ou às vezes até um pouco antes. Porque assim, essa parada não é como se fosse uma doença que, sei lá, um mosquito te pica e aí tu fala, putz, fui picado, sei lá, quarta-feira, 3 horas da tarde, ponto. Não é isso, tá ligado? É um lance que vai vindo de uma forma bem degradê, vai indo aos poucos, você quando percebe, pronto, já está completamente fora do seu corpo. E assim, o que é essa dissociação, né? Sei lá, o que essa descrição do Google, né, quer dizer? Basicamente é o seguinte, durante esse tempo desse final de semana, parecia que toda a minha personalidade, todas as minhas vontades, assim, meus sentimentos, eu acho que a palavra sentimento ali que tem no Google é bem precisa, tinham sumido. Tudo isso tinha sumido, tá ligado? E não é como se eu tivesse triste ou, sei lá, com raiva ou algo do gênero, com medo. Não, essas coisas só sumiram. Parecia que eu estava um vazio e estava vivendo ali no automático, tá ligado? Acho que um outro sintoma, e sei lá, talvez seja até um sintoma que agravou a parada, foi o momento que eu mais fiquei na tela de celular. Eu devo ter passado fácil de 6 a 8 horas de tela durante esses dias. E infelizmente calhou de ser no mesmo final de semana que eu tive bastante evento que eu ia participar. Pô, sexta-feira foi aniversário de uma prima, sábado foi um encontro com uma galera em um karaokê e domingo foi o Dia dos Pais. E durante todo esse final de semana, durante todos esses eventos, durante todo esse momento, eu não tava sendo eu mesmo. É foda que, cara, a sensação que dava é que eu tava a cada segundo tentando performar a minha própria pessoa, porque minha personalidade tinha sumido. Eu não tô falando aqui performar do jeito da estética performática, que nem é muito utilizado esse termo no Instagram hoje em dia e tal, quando a gente vai falar que alguém tem uma estética X, fala que a pessoa está performando a estética. Não é isso, eu tô falando, eu tinha que performar a minha própria pessoa. É como se eu fosse o ator de um filme onde eu tô tendo que me auto-interpretar, entendeu? Só que eu não me conheço. E aí eu tenho que ficar lendo o script pra ver o que o personagem gosta e saber o que ele vai falar. É algo que acontecia muito rápido, então assim, camadas de subconsciente muito internas, né? Mas ainda assim era percebível pra mim quando eu falava e, sei lá, ia fazer alguma coisa, meu subconsciente passava por uma camada de
Tipo, era isso o que o Gui faria? É isso que o Gui faz? É isso que o Gui gosta? Porque eu não estava conseguindo sentir o gostar das coisas, tá ligado? Sei lá, a parte mais dramática da parada era, por exemplo, forçar a risada, forçar o sorriso, porque não dava vontade, tá ligado? Não tinha vontade. E não é como se estivesse acontecendo alguma coisa ruim, isso é muito triste, porque eu estava com pessoas agradáveis, estava com pessoas que eu gosto, mas no momento eu só não estava. E é isso. E, porra, é foda que a memória que eu tenho de todas as ações desse final de semana são quase como se eu estivesse lendo fatos em algum livro, tá ligado? Porque não são memórias com sentimento. Eu queria muito poder viver esse final de semana, porque iria ser a primeira vez que eu ia estar vivendo esse final de semana de novo, já que a primeira vez não conta pra mim. Tá ligado no filme Clique, né? Quando o Adam Sandler, ele avança no tempo e aí ele não vive aquele pedaço do tempo e ele só teleporta pro futuro. Eu sei que a mensagem do filme não é sobre dissociação, mas eu acho que esse exemplo é o que cabe aqui. Era isso, parece só que eu teleportei pro futuro, tá ligado? E aí tá, por que eu tô fazendo esse vídeo aqui, né? Só pra trazer essa bad vibe? Não, na verdade eu quis trazer esse vídeo e não desenhando dessa vez à toa, não só para mostrar essa ilustração aqui, mas porque eu queria exaltar exatamente o motivo pelo qual uma das razões, uma das ferramentas que me fez sair desse limbo que era a dissociação, que foi começar a fazer arte. Ok, beleza, eu trabalho com arte já, tem esse ponto, né, mas fazer arte pra mim mesmo, fazer uma arte pessoal funciona de forma diferente, tá ligado? Eu vou falar um pouquinho disso melhor daqui a pouco, mas foram 3 coisas nessa ordem que fizeram eu sair do episódio de dissociação. Primeiro foi largar o celular, o básico, desinstalei Instagram e o WhatsApp, e larguei ele de canto um pouco, fiquei jogando Skyrim, e aí depois eu fui fazer um pouco de arte. Eu tinha desenhado alguns portraits ontem já e tal, que aí já ajudou a minha mente a dar uma aliviada nisso. E hoje de manhã eu acordei e fiquei fazendo essa aquarela. E durante o processo dessa aquarela aqui em especial, eu fui sentindo o meu cérebro dando essa aliviada, né? O ato de parar e fazer uma arte, ele ativa quase como se fosse uma meditação no nosso cérebro. Especialmente no caso se você não trabalhar com isso. Que é irônico, né? Que eu trabalho com arte, ao mesmo tempo eu uso arte para relaxar. E até é um pouco hilário que eu defenda que é a válvula de escape desse próprio estresse que às vezes o trabalho de arte me causa. E cara, é óbvio que eu não sou tão bom em aquarela, tá ligado? Se eu estivesse fazendo esse desenho em pixel art, seria melhor. Só que é que não é sobre a qualidade da ilustração em si, sobre todo o ato de fazer essa ilustração. É parar, desligar o celular, ficar só concentrado aqui no desenho, sabe? Isso aqui parece que é uma massagem no cérebro, que tá só água de salsicha depois de mais de 300 mil horas de rios de Instagram. Talvez pra você eu esteja soando tal qual um jovem místico falando que vai conseguir curar todas as suas doenças se você tomar banho de cachoeira. Sei lá, se eu estiver parecendo isso pra você, beleza, amigo, é isso. Eu tô falando aqui só um relato e sem conhecimento, estudo em psicologia para falar se de fato meu depoimento é algo verdadeiro ou não, tá? Mas serve pra mim, então é isso. Se parar para fazer arte foi um efeito placebo de me curar ou não, eu não sei. Eu sei que eu vou continuar levando isso daqui. E a minha sugestão é para vocês fazerem o mesmo, tá ligado? Mesmo que vocês não sejam artistas, mesmo que vocês não trabalhem com arte. Até me corrigir melhor aqui agora. Vocês são artistas, vocês só não fazem arte. Tem essa diferença. Todo ser humano, para mim, pode ser um artista em potencial. A partir do momento que você pega um papel, um lápis e escreve ali alguma coisa, a partir do momento que você
canta, nem que seja para si mesmo, você já é um artista, cara. Tem um discurso muito bom do Ian McKellen, eu não sei dizer o nome dele, desculpa, é o ator do Magneto. Eu vou dar uma leve adaptada, copiada e resumida aqui no discurso dele, tá bom? Mas, enfim, arte não se limita apenas em fazer ilustrações. Vocês podem ser fotógrafos, escritores, artesãos e muito além de procurar fama ou glória. Fazer arte é um exercício de aprender um pouco mais sobre você mesmo. Como eu tinha dito antes, essa meditação e todo esse processo para você criar algo que não existia antes. E, mano, criar algo que não existia antes não precisa ser uma obra-prima, não precisa ser algo tocável, material, não precisa tá ali vivo. Você fazer uma folha de papel em branco, virar, sei lá, 2 personagens de desenho de anime brigando, você criou alguma coisa. Aquilo dali era um papel em branco. Do papel em branco para 2 personagens de anime brigando, é um salto. Talvez soe como um texto de testemunha que eu tô falando, né? Um testemunho religioso, né? E tá tudo bem pra você só isso. Só que eu aconselho a cada um de vocês a tentar fazer pelo menos ali alguma artezinha, sabe? Só um exercíciozinho de arte. É algo, sei lá, que vai ajudar vocês a dar uma pausa e respirar de novo um pouco nesse mundo caótico que a gente vive. Bom, esse daqui foi o final da ilustração, como ficou a aquarela. Eu acho que eu dei uma exagerada no azul. Quando eu mandei no Reddit, alguém deu um comentário lá, falando para tentar misturar um pouco mais as cores, especialmente da sombra, passar uma cor clara antes. E meio que eu já sei disso, só que a prática de fazer isso é um pouco difícil, enfim. Pode não ser perfeita essa ilustração, tá muito longe de ser a melhor ilustração que eu já fiz, mas foi a ilustração que me ajudou bastante a respirar e sair desse episódio. Então, é isso. E meus amigos que pensaram em comentar aqui, Guilherme, como você tá agora? Tá sentindo bem? O que aconteceu? Não sei o que. Cara, relaxa, já passou, tá tudo bem, eu tô legal, tá de boa, não preciso do seu apelo agora e tal. De verdade, tá tudo bem mesmo, galera. E comenta aqui, já que é pra comentar alguma coisa, comenta aqui falando como vocês de vezes saem de quando sua cabeça tá cheia. Não precisa ser um episódio de dissociação, mas quando sua cabeça tá cheia, quando você quer dar aquela válvula de escape, qual é o teu mecanismo? Você utiliza de arte, joga um videogame, pratica alguma luta, faz esporte? Às vezes o mecanismo que você usa é o mecanismo que vai ajudar alguma outra pessoa também a sair da turbilhão de quando a cabeça estiver cheia. E é isso. Aí vejo vocês no próximo episódio, galera. Até a próxima.